Dieta do ovo. Quais os benefícios ou malefícios de fazer uma dieta com uma grande quantidade de ovos? Ovos são saudáveis, ovos não são saudáveis, ovo faz mal, ovo faz bem, ovo tem muito colesterol. Fica aí e vamos aprender mais. Dieta do ovo, no que consiste? Basicamente, consiste em comer muitos ovos antes de cada refeição. Mas, literalmente, é uma dieta low carb, descrita como diferente de low carb, né? Porque, no final das contas, você pode comer bastante proteína animal, sugere comer ovos antes de cada refeição, café da manhã, almoço, jantar, comer frutas e vegetais de baixa quantidade de carboidrato, até mesmo laticínios e oleaginosas. Então é literalmente uma dieta low carb, incluindo muito ovo, né? E no final das contas o ovo é nutritivo? É, bastante, tem vários nutrientes porque cresce uma nova vida, né? Então realmente não tem como negar que tem bastante nutrientes, mas e os problemas associados com eles? Porque quando a gente pensa em nutrientes, a gente tem que pensar no pacote nutricional completo, tipo carne. Tem proteína? Tem, mas é muita proteína, mais do que a gente precisa. Tem fibra? Não. Tem gordura saturada e colesterol? Tem muito, que é o prejudicial. Então assim, tem ferro? Tem, mas um ferro em excesso que nosso corpo não consegue controlar a absorção. Então a gente tem que entender que no caso do ovo é a mesma coisa. Meu pai, há 80 anos atrás, consumia ovo? Consumia, mas consumir 8, 10 ovos ao dia é uma coisa que é muito difícil. Você teria que ter um galinheiro inteiro à sua disposição, convenhamos, né? Então o que a maior parte das pessoas não entendem é dietas low carbs, a nível científico, são correlacionados ao aumento de incidência de morbimortalidade por todas as causas, ou seja, a longo prazo aumenta a incidência de doenças e mortes. A curto prazo emagrece? Emagrece, claro. O efeito da proteína na construção muscular. Quando você come proteína, você está reduzindo a ingesta de carboidrato e aí você vai ter menos glicogênio e menos água para diluir aquele glicogênio. Tem vários fatores que influenciam aí o efeito da dieta do ovo no emagrecimento a curto prazo. Mas a longo prazo, a gente sabe que o ovo vai aumentar colesterol. A gente sabe que o ovo não tem fibra, então não tem fitonutrientes. E esses fitonutrientes são extremamente importantes para controle de doenças crônicas como câncer, doença cardiovascular, diabetes e ainda assim auxílio na microbiota intestinal através da fibra e dos fitonutrientes. Então é muito importante que as pessoas entendam que dieta do ovo, no final das contas, é só mais um modismo para introduzir uma dieta low carb. E esquece dos alimentos das plantas, que mesmo uma batata doce, uma abóbora, esses alimentos são extremamente importantes para a nossa saúde. Eu, obviamente, sou crudívoro há 17 anos e não como batata doce, por exemplo, né? Mas introduziria muitas frutas e vegetais. Por quê? Porque esses alimentos que deveriam ser a base da nossa dieta e não dieta do ovo. Se você não viu o vídeo, sugiro clicar na descrição e nos cards para ver a dieta da banana, onde eu comentei. Mas assista um dia de comida minha e você pode testar também uma dieta low carb, como a dieta do ovo, e testar uma dieta rica em frutas e vegetais e ver como você se sente. Se você se sentir melhor com uma e pior com a outra, você já começa a ter a resposta. Mas os dados científicos mostram que o brasileiro comum consome muita pouca fruta e vegetal e muita proteína animal e alimentos processados. Então, na verdade, o que está faltando na nossa dieta é mais alimentos das plantas frescos e não ovo. Como eu falei, o ovo tem muita proteína, mais do que o necessário, na verdade. Quer aprender mais e saber de todas as minhas atualizações? Corre lá no site, a gente vai botar aqui na descrição também um link para o nosso canal do WhatsApp Dr. Coraça. E quer entender mais sobre nutrição e a verdade que a indústria e a mídia te escondem? Então, sugiro fortemente os nossos 10 livros, mas principalmente o Nutrição Vegana. Eu vou dar mais explicações no final, fica aí até o final para entender melhor. O ovo, por ser rico em colesterol e gordura saturada, auxilia o desenvolvimento do câncer, da diabetes, da doença cardiovascular. É muito bem estabelecido a correlação da doença cardiovascular com a gordura saturada e o colesterol. Mas pouca gente sabe que o aumento, por exemplo, dos BCAAs, os aminoácidos de cadeia ramificada, né, que o pessoal até suplementa para academia, aumenta a resistência insulínica. Que o excesso de proteína na proteína animal, por ter excesso de metionina, estimula o câncer. A falta de fibra, a falta de fitonutrientes também estimula o câncer. E que o carboidrato
carboidrato não deve ser visto como vilão. O carboidrato dos alimentos integral e não da farinha refinada deve ser considerado como o principal macronutriente a consumirmos. Não é a proteína, e sim o carboidrato, porque todos os alimentos têm proteína o suficiente, né? Contanto que seja uma dieta variada, você vai obter proteína, comendo feijão, lentilha, grão de bico e por aí vai. Então, a dieta do ovo, na minha humilde opinião, é só mais um modismo. E tem benefício? Tem. Comparado a tirar as pessoas dos industrializados e do excesso de proteína animal industrializada, por exemplo, como salame, peito de peru, presunto. Realmente a proteína do ovo, das proteínas animais, é uma das menos correlacionadas a doenças crônicas. Então, se você for trocar a carne vermelha por ovo, seria menos pior, com certeza. E se você for trocar o industrializado por uma dieta low carb como a dieta do ovo, já é um benefício. Mas, obviamente, se preocupe em não ser o extremo. Tudo que você está fazendo e está dando errado, está tendo sintoma, você deve reconsiderar. Como o vídeo que a gente fez sobre a Zana Dart, uma influencer crudívora que tentou viver de só 2 frutas e acabou falecendo. Está na descrição e está nos cards. Ou seja, dieta do ovo, sendo extremamente extremista, né? Consumindo ovo em café da manhã, almoço e jantar por 1, 2 semanas ou mais, eu acho, na minha humilde opinião, extremista. Se você quer saber o consumo ideal de proteína, sugiro ver os vídeos das zonas azuis que a gente já botou aqui no canal também, tá nos cards e na descrição, vendo o quão saudável eles são e quanta pouca proteína animal eles consomem. 4% total calórico é comer proteína animal uma vez a cada 4 dias, mais ou menos. Então, assiste os vídeos e me deixa saber o que você acha da dieta do ovo. Quer saber mais dos dados científicos de por que reduzir o consumo de proteína animal, por que reduzir o consumo de ovos e a correlação desses nutrientes da proteína animal na incidência de doenças crônicas? Então eu sugiro fortemente meu livro Nutrição Vegana, a solução para a sua saúde, dos animais e do planeta, onde eu abordo gráficos até mesmo de 100 ml a mais de consumo de leite ao dia, aumentando a incidência de câncer de mama em 10 vezes a mais. Então a coisa é séria, tem bastante dado científico, sugiro você ler o livro, mas caso você queira ainda mais me ajuda, tem nossos outros 9 livros já publicados, meu atendimento nutricional presencial e online, nossos 6 cursos online e nossos retiros presenciais sempre em janeiro e julho. Te espero aqui para aprender comigo e se você gostou do vídeo, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações e ficar por dentro de todas as novidades. No nosso site já tem o link do nosso canal no WhatsApp. Clica lá, vamos aprender juntos. E não se esquece, assista esses vídeos para saber mais.